Olá! Nessa videoaula daremos continuidade ao módulo 3, Normas Técnicas da ABNT, do curso Leitura e Produção do Texto Acadêmico. Nesse segundo encontro, nós discutiremos as citações enquanto elementos fundamentais de um texto acadêmico científico. Talvez esteja se perguntando o que é uma citação. Esclarecemos que, para a ABNT, citação é toda e qualquer menção, no corpo de um texto, de uma informação extraída de outra fonte. As citações são subdivididas em citação direta, trata-se de uma transcrição literal das palavras do autor, e citação indireta, uma paráfrase ou resumo em suas próprias palavras das ideias do autor. Antes de evoluir a aplicação dos tipos de citações no texto acadêmico, nós precisamos também entender que a ABNT propõe dois sistemas para a apresentação das citações. O primeiro, o sistema autor-data, e o segundo, o sistema numérico. No sistema autor-data, as citações são elaboradas pelo sobrenome do autor, ou pela instituição responsável, ou ainda pelo título de entrada, caso a autoria não esteja declarada, seguindo sempre da data da publicação do documento, entre parênteses. Trata-se do sistema mais amplamente utilizado nos trabalhos acadêmicos. O outro sistema de citação é o sistema numérico, cuja indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismo numérico, remetendo à lista de referências no final do trabalho, na mesma ordem em que aparecem no texto. Nessa videoaula, focaremos nossa atenção no sistema autor-data, pois trata-se do mais amplamente utilizado e é importante saber utilizar corretamente, pois assim não terá dificuldades em aplicar qualquer outro sistema, mesmo o sistema numérico, quando for solicitado, visto que possuem princípios semelhantes. Como vimos anteriormente, as citações constituem-se citações de toda e qualquer menção, no corpo de um texto, de uma informação extraída de outra fonte, sendo divididas em citação direta e indireta. As citações diretas subdividem-se em citação direta curta, com até 3 linhas, e citação direta longa, com mais de 3 linhas. Nesse slide, percebemos que a citação direta curta, com até 3 linhas, deve ser inserida no texto e contida entre aspas duplas. Vejam o exemplo. Barbour, entre parênteses, 1971, página 35, fecha parênteses e descreve o estudo da morfologia nos terrenos, reticências. E as citações diretas longas, com mais de 3 linhas, como faremos? Vejam essa figura no próximo slide. Para tais citações, a ABNT determina que seja alterada a formatação do texto, inserindo-se um recuo de 4 centímetros da margem direita, com um espaçamento simples entre linhas e a fonte no tamanho inferior a 12, sugerimos, portanto, o tamanho 10. Fique atento a utilizar a citação direta curta ou longa, pois é obrigatório especificar entre parênteses o ano da publicação, seguido do número da página na obra em que a citação foi retirada. Como funciona a citação indireta? Ressalto que a citação indireta é a transcrição dos conceitos do autor consultado, porém descritos nas suas próprias palavras. Veja o exemplo neste outro slide. É importante observar que Siqueira, entre parênteses 2007, define a antropologia numa dimensão comparativa em relação ao outro, ou seja, buscarmos conhecer as diferenças das outras culturas em relação à nossa própria. Nesse exemplo, o autor resumiu nas suas próprias palavras as ideias de Siqueira, dando-lhe o crédito pela informação. Para citações indiretas, não é necessário inserir o número da página, bastando apenas indicar entre parênteses o ano da publicação. Temos aqui algumas dicas para a elaboração das citações indiretas. Leia o texto original e reescreva-o nas suas próprias palavras. Não utilize aspas nas citações indiretas. Confira a citação em conformidade com as ideias do autor. Fique atento para não alterar, nem tampouco deturpar o sentido que o autor deu ao texto. Desde o início, faça a referência completa na seção final do trabalho, pois isso evitará um trabalho maior de tentar encontrá-la ao elaborar essa seção.
Ao compreendermos esses pontos-chave relacionados com a utilização das citações ao longo do texto, vamos verificar agora algumas questões que frequentemente surgem. A primeira delas relaciona-se com a citação da citação, ou seja, a transcrição direta ou indireta de uma obra a qual não se teve acesso, mas tão somente sua citação por meio de outro autor. Nesse caso, emprega-se a expressão latina apud, que significa junto a, ou o equivalente em português citado por, para identificar a fonte secundária que foi efetivamente consultada. Veja nesse exemplo que está contido nesse próximo slide. Além desses aspectos sobre a formação do povo brasileiro, que ainda hoje influenciam de forma negativa a disponibilidade para o ato de ler, outros ainda devem ser observados. Sobre esse assunto, são esclarecedoras as palavras de Silva, entre parênteses, 1986, apud, Carneiro, 1991. Verificamos aqui que o autor desse texto resolveu inserir uma citação da citação ao utilizar as palavras de Silva, escritas em 1986 e encontradas na obra de Carneiro que tinha em mãos, datada de 1991. Cuidado para não inverter a ordem nesse caso. Primeiro o autor citado, seguido do ano e expressão apud e finalmente o autor que o está citando, como nesse exemplo. Outro aspecto que merece atenção é a grafia dos autores nas citações diretas ou indiretas. Nesse slide temos dois exemplos que nos ajudam a entender isso. No primeiro exemplo, os autores fazem parte do texto e estão grafados em caixa baixa, isto é, somente com suas iniciais em maiúsculas. Por exemplo, Zaccarelli e Fischermann, entre parênteses, 1994. Já no segundo exemplo, os autores não fazem parte do texto e em nenhum momento foram citados. Todavia, trata-se de uma citação indireta. Nesse caso, os nomes dos autores são inseridos entre parênteses ao final da citação indireta, em caixa alta ou letras maiúsculas, seguido do ano da publicação, como podemos observar aqui, entre parênteses, Zaccarelli, ponto e vírgula, Fischermann, 1994. Atente que o ponto final da sentença deve ser inserido após os parênteses. E quando tivermos 3 ou mais autores? Frequentemente encontramos obras escritas por um conjunto de autores, e quando essas tiverem 3 autores ou mais, deveremos citar o primeiro seguido da expressão et al., que do latim significa e outros. Veja o exemplo no slide com o autor fazendo parte do texto. Lotufo Neto et al., entre parênteses 2001, afirmam que as pessoas com depressão sofrem muito e procuram a ajuda de profissionais da saúde. Reticências? Percebam que o autor possui um sobrenome composto e não poderíamos chamá-lo simplesmente por Lotufo. O mesmo se aplica a sobrenomes em português tais como filho, sobrinho, júnior, entre outros. Também precisamos atentar para a concordância verbal, pois a expressão et al. Indica vários autores. Assim, se utilizarmos um verbo, esse deve ser conjugado na terceira pessoa do plural, como no exemplo, Lotufo Neto et al., entre parênteses 2001, afirmam. Eles afirmam. No exemplo 2 desse slide, temos a mesma citação indireta, todavia os autores não fazem parte do texto e foram inseridos entre parênteses em letras maiúsculas. Até agora, abordamos citações de autores pessoa física, mas quer dizer quando a obra citada é de uma entidade ou organização. Nesse caso, a citação deve ser realizada pelo nome da entidade. Veja o exemplo no slide a seguir. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, entre parênteses 2002, todo autor citado no texto deve ser relacionado nas referências. Saliento que nas próximas vezes que a entidade for citada, poderá ser utilizada apenas a sua sigla. Por exemplo, segundo a ABNT, entre parênteses 2002. Hoje em dia, a internet é uma fonte inesgotável de consulta para trabalhos acadêmicos e precisamos saber como citar tais autores no transcorrer de nossos textos. Primeiro, uma palavra de cautela. Tenha cuidado com as fontes da internet que utiliza, pois nem tudo que está disponibilizado na rede mundial possui relevância acadêmica e, sobretudo, credibilidade. Com isso em mente,
como inserir uma citação de internet? Nesse caso, cita-se o autor pelo seu sobrenome ou pelo nome da instituição que disponibiliza a informação, como se faz na citação tradicional. Quando não houver autoria do autor ou da instituição, cita-se a primeira palavra do título em maiúscula. Importante salientar que não se faz menção do site no texto ou em nota de rodapé, pois existe uma referência própria para documentos retirados da internet lá na seção Referências. Em síntese, observamos que citação é toda e qualquer menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Nós temos dois tipos de citações, a direta e a indireta. Ao elaborar um texto, é recomendável que se utilize sempre que possível as citações indiretas, deixando as citações diretas para as inserções em que a fala do autor é totalmente imprescindível. Eu sugiro que leia as referências indicadas, as referências dessa videoaula e consulte-as sempre que tiver dúvidas na formatação de citações diretas ou indiretas no seu texto acadêmico. Até o próximo encontro.